A gente vai chamar o Diogo agora. Diogo Guimarães. Diogo é psicólogo, pós-junguiano, coordenador do grupo de estudos psicológicos de imaginação cultural, também um excelente espaço de pesquisa e debate, e analista de apoio para colegas de clínica. O Diogo vai apresentar o segundo capítulo do livro, A Guerra é Inumana. Contigo, meu amigo. Obrigado, Marcos. Antes de eu começar, eu queria saber se estão ouvindo bem. Tá legal minha transmissão? Tá bom. É porque o Marcos deu uma travada para mim e eu não sabia se era a minha internet. Obrigado pela apresentação. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom que o Marcos começou falando, né, do desafio de imaginar para além das nossas opiniões próprias. O tema vai começar a ficar cada vez mais terrível a partir de agora. Estamos na parte do terrível do título do livro. O meu tema é o capítulo 2, e vou falar sobre como a guerra é inumana, ou por que ela é inumana, e qual é a inumanidade da guerra. Vou apresentar as ideias do Hillman aqui para vocês, mas fui montando, junto com algumas contribuições e amplificações minhas de alguns temas, para gerar um texto interessante. Espero que todo mundo aproveite. Vou começar abrindo a fala de hoje com uma citação de Etéocles. Essa citação está na tragédia Sete contra Tebas. Etéocles é o filho-irmão de Édipo. E Sete contra Tebas é a tragédia do fim da casa de Édipo. É a guerra entre os dois irmãos, Etéocles e Polinices. Sete contra Tebas é porque são 7 generais, 7 comandantes invadem os 7 portais da cidade de Tebas. E Ésquilo é interessante, porque ele lutou na guerra contra os persas, né? E saíram vitoriosos. Então, é um tragediógrafo que ele conhece a experiência de ser invadido por uma potência militar da época. E, com todas as chances de perder a batalha, acabam resistindo e vencendo. Tá? A fala é a seguinte: ainda que conheceis os moribundos, não vos fez das lamentações, pois Ares se apazigua com sangue humano. E para falar do segundo capítulo desse livro do Hillman, vamos ter que derramar algum sangue. A pergunta inicial é o porquê. Por que há tantos artigos, tantos vídeos, tantas discussões, tantos podcasts se proliferando sobre a guerra na Ucrânia? Ou por que existem tantos ouvintes para esses artigos, podcasts e tudo? Em sessão, existem pacientes que me confessaram estarem obcecados por tentar entender o que ocorre, por que ocorre, ou o que é a guerra. Ficar fascinado horas a fio, consumindo tudo quanto é possível. E ainda assim obter nenhuma ou pouca explicação ou clareza sobre a situação. No máximo, algumas barateações, como, é tudo pela grana, ou é tudo pelo poder e coisas desse gênero. É claro que existem, quando a gente fala de guerra, uma série de complexidades históricas, tensões socioeconômicas, geopolíticas, e muita reportagem, e que, quem sabe, a gente poderia deixar para lá esse tema plenamente saciados de informação. Mas a guerra não é algo que nos deixa fugir dela. Estamos desesperados para entendê-la, disse James Hillman. O Hillman vai mostrar que é algo que escapa, transborda ou excede os limites dos nossos esforços egoconscientes, nosso racionalismo secular e nossas ciências humanas. Quanto mais avançamos na tentativa de compreensão, algo se sombreia, turva e esconde. Simultaneamente, nos fascina obsessivamente, deslumbra e nos coloca em compulsão. Um irresistível desejo pelo irracional da guerra. Enquanto algo resiste a ser conhecido, nossa insuficiência humana se torna evidente, perante o que se constela na alma em guerra. O fracasso da nossa, com irônicas aspas, mentalidade superior, nesse empreendimento, nos leva para baixo, forçando um trabalho em profundidade até a escuridão da alma, até as dimensões subterrâneas da alma.
A guerra se mostra um mistério e o sujeito é colocado para contemplar esse mistério. Vamos, então, na direção vertical. Vamos para próximo. Corpo a corpo, homem a homem. Porque não importa quão longe estejam os senhores da guerra, traçando ataques e estratégias, ou quão abstrata é a linguagem usada, a guerra, como Hillman frisa, tem que vir ao chão. E para compreendê-la, devemos trabalhar dentro do campo de batalha, no terreno onde ela acontece e o terreno que se tornará um chão cemiterial. E o que vemos ao chegar ao chão? Vamos começar por devastação. Uma guerra provoca desequilíbrios no ambiente que podem demorar cerca de séculos, ou um século, para se regenerar. Hillman conta de bombas usadas no Vietnã que abrem espaço de aproximadamente um campo de futebol americano, 5.000 metros quadrados, no meio de uma floresta fechada, para que pousem helicópteros e que as tropas possam desembarcar. Tamanha devastação apenas por um pouso, né? Existem também herbicidas que promovem o desfolhamento e que devastaram mais de 5 milhões de acres no Vietnã. Existem tantas outras descrições monstruosamente destrutivas, citadas por Hillman, que não caberia citar todas. Quantas páginas precisamos para estabelecer a inumanidade humana com a Terra? Indaga Hillman. A Terra, aspas do Hillman, é o lugar onde os mortos e a alma de um povo vivem. Ao chegar ao solo, temos cadáveres, inimigos e aliados mortos, milhares de guerras ao longo dos anos, milhões de mortos sepultados no seu interior, tornando-se parte desse chão. O campo de batalha é a conversão de paisagem em cemitério. E longe demais, quilômetros e quilômetros de distância, está a inumanidade nas salas de mapa, nas caixas de areia, imagens de satélite, onde pessoas se tornam bits em uma tela e números em gráficos. Aqui é onde o jogo começa, onde instrumentos cruéis se tornam brinquedos, batalhas se transformam em teatros e cenários, e humanos tornam-se mutantes sem nome ou face. James Hillman. Nos anos 90, morreram 2 milhões de afegãos, 1,5 milhões de pessoas no Sudão, 500 mil de angolanos, 200 mil pessoas na Guatemala, 150 mil pessoas na Libéria, e sabe-se lá quantos mais virão em conflitos bélicos em todas as partes do planeta. Vimos isso aqui no Brasil com a pandemia. Vidas viram números, a fatalidade é um percentual, e o inaceitável se torna aceitável. Dissociados pela abstração, não conseguimos nos vincular com números. Como sofrer por 5 milhões de acres? 2 milhões de afegãos? Isso é desumano. Nos coloca em estado desumano de alma, porque retira da gente a chance do luto, que é o que nos dá a consciência da nossa própria natureza mortal. O historiador, que é trazido pelo Hillman, chamado John Keegan, ele lembra que uma das faces da inumanidade da guerra é a despersonalização. A impessoalização era algo que não se via nas antigas histórias de guerra da antiguidade. Como na tragédia, que eu usei na citação, para abrir a fala de hoje, todos os 7 guerreiros que comandam a invasão são precisamente descritos no seu estado de humor, valores, coragem, ancestralidade e insanidade. O que contava era sua qualidade de espírito, seus líderes ferozes, seus fortes campeões habilidosos. Como na Ilíada, a gente tem o Heitor, que é um nobre inimigo, Diomedes, o prudente guerreiro, e Aquiles, de coragem furiosa. Qualidade reduzida à quantidade. Isso não é apenas só por causa da guerra ser maior, com mais gente, ou pelo boom populacional. A quantificação faz parte do mesmo registro arquetípico da ciência. Com a mensuração, com o cálculo, com a estatística. Criando uma maneira impessoal de crueldade deliberadamente calculada.
E assim bombardeamos anônimos, bombas disparadas por outros soldados anônimos. Antes da morte, o morto, disse Hillman, para lembrar que devemos às vítimas de guerra lembrar dos acontecimentos paradigmáticos, para honrar e restaurar os seus aspectos qualitativos. Isso me faz lembrar do Museu do Holocausto de Curitiba. Aqui há, acredito, eu me corrijo se eu estiver errado, o único museu do Holocausto do Brasil. Na mesma cidade, onde quando o nazismo ascendia na Alemanha, a elite curitibana decidiu colocar uma bandeira nazista tremulando no prédio mais chique da cidade. Também a cidade é onde tem o terceiro maior número de grupos neonazistas do Brasil, dentre outras aberrações contemporâneas que a nossa cidade oferece. Enfim, em a minha visita guiada, né, o guia, que também era responsável pela curadoria do museu, ele contou que a ideia do museu não era expor apenas os mortos ou aquelas imagens de cadáveres ou os números da devastação. A ideia dele era expor histórias de pessoas que resistiram, sobreviveram e morreram durante o Holocausto. No lugar dessas imagens e fotos, tinham objetos que contavam as histórias, como, por exemplo, de um garoto violinista que juntava pólvora no seu violino enquanto tocava em bares nazistas, e um dia explode ele e tudo junto com os nazistas do bar, né? No lugar do número de mortos, então, a qualidade deles. A face inumana da guerra não é apenas a impessoalidade, que é algo, digamos, significativamente recente. Ela segue pela coerção, uma vez que todos os regimes políticos, sejam eles ditaduras ou democracias, contam com a coerção para manter as pessoas na guerra, no campo de batalha. O serviço militar é obrigatório no Brasil. Todos os homens de 18 a 60 anos não podem deixar a Ucrânia. Quando a guerra começa, você é um soldado em potencial e nem sabe. E uma vez dentro da guerra, é muito difícil você sair dela vivo. Mesmo que voluntariamente alistados, né, há uma coerção psíquica, fruto de uma constelação bélica na alma que impele o sujeito a envolver-se. A terceira face da crueldade, a terceira face da inumanidade, trazida pelo Hillman, é a crueldade deliberada. Guerra é crueldade e não podemos fugir disso. A crueldade não tem nação e ela acontece entre japoneses, entre norte-americanos, entre russos, entre ucranianos. Acontece em todos os tempos. Eu queria que você lembrar da maneira desumana como o Aquiles trata o seu rival Heitor, né? Após vencer o Heitor em batalha, ele começa a molestar o corpo do Heitor, né? Ele tenta desfigurar esse corpo, ele não quer entregar esse corpo. Ele vai tomado por uma crueldade imensa. É a parte inalienável da guerra, a crueldade. E acontece entre nós também. Hillman não está falando de monstros, robôs genocidas de ficção científica ou alienígenas. Estamos falando, muitas vezes, dos povos ditos mais civilizados do planeta. A violência irrompe na civilização e não fora dela. Existe algo na ideia de civilização que pressupõe uma crueldade. Nem mesmo eu e você estamos imunes. Vejam só, um relato. Os americanos cortavam partes dos corpos dos japoneses como troféu e enviavam para casa. Um crânio, um pedaço de corpo. Chegando a arrancar até dentes de ouro de soldados japoneses vivos, não mortos, vivos. Uma faca, colocando uma faca na boca e arrancando o dente de ouro. E quantas guerras, em nome da paz e da democracia, não foram feitas por esse mesmo povo? Eu vou contar mais um relato do Hillman. Soldados canadenses da Força de Paz, a paz que a gente falou, da Somália, prenderam um garoto por supostamente estava roubando comida. E bateram nele, queimaram seus pés com cigarro. Os soldados posaram para a foto com um troféu garoto espancado. O garoto morreu 3 horas depois. Vários outros oficiais e soldados ouviram o espancamento e o garoto gritando. Mas ninguém fez nada.
Não sei vocês, mas eu já atendi pessoas e tenho amigos que decidiram ir morar no Canadá por ser um país mais civilizado que o nosso. Não há nacionalidade para crueldade. Esta violência, ela deforma o campo da humanidade. E a gente pode ver isso em como ficam os hospitais após um bombardeio. Veremos corpos humanos deformados, queimados, amputados. Aquilo que é humano sofre um ataque. Outro evento de crueldade é a raiva e violência furiosa direcionada às mulheres através do estupro. Nas guerras é recorrente que sejam relatados muitos casos de violência sexual, embora essas mulheres mortas ou não pelo estupro não sejam contabilizadas como casualidade de guerra. O estupro é também uma metáfora da conquista violenta da guerra. Psicologicamente, não é apenas por desejo sexual que o estupro ocorre. A satisfação de um estuprador é também de ordem simbólica. A encenação desse ato vai remeter a um tipo de transgressão fundamental. Faz parte da fenomenologia da guerra, onde há diversas transgressões dos limites humanos. Violar leis, fronteiras, é o que os líderes fazem para conquistar território. E é disso que eles se acusam, não é? O Putin é acusado dia sim, dia também, pelos aliados da OTAN, a ultrapassar limites, invadir, quebrar regras. E o Zelensky é acusado de acenar ao nazismo, que é um ícone de transgressão de humanidade. Houve uma reportagem esses dias, esses tempos, e teve outras depois, em seguida, de que a manchete era mais ou menos assim: os garimpeiros tinham um desejo incontrolável de transar. E mostrava como os garimpeiros aliciavam o povo originário daquela terra a entregar suas irmãs, filhas e parentes para eles transarem. Os garimpeiros deformam e devastam aquela terra, e podemos ver este mesmo comportamento cruel também com corpos das mulheres. A terra e a floresta sempre foram alvo de projeções de feminilidade por aqueles que querem estuprá-la. Tanto garimpeiros quanto a guerra têm em comum o desejo de transgredir a ordem cósmica, atacando a fonte da vida, seja ela a natureza ou o corpo feminino. Seguindo em frente. Bom, despersonalizar, coagir e cruelmente agir. Vamos pensar um pouco psicologicamente esses fenômenos. Primeiro, impessoalidade. Você não é mais você. Aquilo que você define como personalidade, essa identificação egoconsciente com certos traços de história, identificações corporais, né, somem. O que ocorre é um ofuscamento da consciência, típico de uma manifestação arquetípica. O segundo, coação, né? A sua vontade, né, que é uma expressão do seu desejo consciente, é suprimida. Você é coagido a não ser mais você e é coagido a encarnar um estilo de consciência cruel. Seu comportamento se torna mais violento e impessoal, e você é vivido por isso, ou seja, parte da sua autonomia é retirada. Esta possessão arquetípica constrói um cosmos que sustenta sua maneira de pensar, agir e enxergar a realidade. Você é coagido por essa manifestação. E o terceiro é a transgressão de limites. A deformação em nível do ambiente, dos corpos e o ataque à fonte da vida, como os corpos femininos e a natureza, mostram que aquilo que estabiliza tanto sociedade quanto a ordem cósmica é ameaçado. Ou seja, todas as sustentações de um mundo colapsam. Bom, a guerra vai evocar em todos os lugares, em todos os povos, inumanidades similares. E acho que vocês já sabem onde eu vou chegar, que é como será que ficam as pessoas reais quando são testemunhas dessas forças bélicas, do irrompimento do irracional da guerra. O Hillman vai trazer para a gente que dos soldados que sobreviveram, eles estão traumatizados. Há uma estatística que diz, né,
que após 60 dias de combate ininterrupto, e acredito que a guerra na Ucrânia já passou disso, 98% dos soldados apresentam sintomas psiquiátricos e apenas 2% dos restantes são pessoas que podem continuar em guerra, pois estão afinados com a psicopatia da alma em guerra. Estão afinados com um teor arquetípico da batalha. Esses sintomas psiquiátricos, né, esses estresses pós-traumáticos, já foi conceituado pela psiquiatria como uma experiência que está fora do alcance usual de uma experiência humana. E aqui o Hillman lembra que estresse é uma palavra, né, que se refere à engenharia de materiais, que é um terreno de a exploração do trabalhador, da sua alma e do seu corpo, que é forçada a manter um ritmo industrial de máquina. A inumanidade já está no nome, né? Pessoas comparadas a máquinas, é o estresse inumano da guerra. Então, os soldados que passam por esse episódio que o Hillman chama de shell shock, o Hillman prefere manter esse nome ao invés de chamar de transtorno pós-traumático, porque ele é mais imaginativamente interessante, né? Shell shock seria um estado de isolamento, de alienação, de fragmentação após um bombardeio, onde o soldado ele parece que se fecha numa concha, um estado de paralisia. Ele remete a um movimento mais interessante do que o nome do transtorno psiquiátrico, né? Esses soldados que passaram por esse episódio de shell shock relatam se sentir usados, traídos, jogados fora, melancólicos, desanimados, desgastados, tristes e com saudade de casa. Também choram, travam e tremem, né? Na Primeira Guerra Mundial, a punição por shell shock era a deserção, pois era interpretado pela alma marcial como covardia, fingimento de quem se esconde atrás de diagnósticos psiquiátricos. Aqui, né, nesse fenômeno de shell shock, nessa deserção, nessa punição por patologizar, né, o Hillman vai apontar que há uma disputa. Para a mentalidade de guerra, esses fenômenos são reprováveis, terríveis para uma guerra. O Etéocles, né, o filho e irmão de Édipo, o líder da cidade de Tebas, ele tem uma disputa na tragédia que eu comentei com o coro de mulheres virgens de Tebas, onde ele diz que todo o pânico delas deveria ser punido com a morte, pois põe a perder a guerra, pois enfraquece os soldados com a sua feminilidade. Outra parte dessa disputa, né, está na sociedade civil, né, que, com a sua psique não iniciada nos mistérios do campo de batalha, sendo uma mentalidade que habita um soldado com saudade de casa, onde a parte da sua alma continua em casa, desejando o regresso, é uma disputa de perspectivas, né? Para a guerra, para um general, adoecer é péssimo, ter covardia é péssimo. Já para a nossa sociedade civil, quem sabe a gente consiga compreender com mais empatia esse sofrimento, porque quem sabe a gente não esteja plenamente iniciado nos mistérios da batalha. Então, as patologias advindas de shell shock mostram que a alma politizada tenta se livrar da coerção, da coação. O colapso e comportamentos anormais dizem que aquilo que está ocorrendo não é normal e nem humano. O colapso restitui a humanidade e faz contraste com a mentalidade de general, onde é normal a inumana condição da batalha. E o Hillman arremata: a inumanidade da guerra nunca vai eclipsar a vulnerabilidade humana. Vamos olhar mais próximo disso. Porque aqui a gente está tentando olhar com simpatia, não para como a sociedade civil olha para a guerra, mas qual é a perspectiva que a guerra olha para si mesma. A guerra, enquanto normalidade inumana, é um atestado de que a loucura normal da guerra não se altera. Ela é compulsão e repetição. E a guerra é aquilo que está sempre acontecendo.
E a paz é um breve ato entre lutas. E aqui a gente vai querer entender o porquê é importante para a guerra sintomatizar. E porque dentro do fenômeno há um colapso. E não como isso causa problemas de previdência social, né? Ou como é errado adoecer na sociedade. Lembrando do patologizar de James Hillman, né? Essa ideia de fazer alma. A alma tem uma necessidade de patologizar e vamos seguir essa necessidade de patologizar sem julgamentos, buscando apenas compreensão psíquica. Beleza? Para Hillman, então, o aparecimento dos sintomas de colapso no soldado, né, trazendo um soldado sensível em meio à brutalidade de um cenário de combate, é a presença do princípio de Thanatos, que vem através do corpo do soldado. Uma certeza cósmica de que não há salvação e nem ajuda. Apenas a companhia reconfortante da morte em sua suavidade. A consciência fatigada daquele sujeito experimenta essa mítica última batalha, do seu Ragnarok. E toda a realidade da morte é contemplada. E inunda o sujeito com paralisia, mudez e choque, com essa inescapável verdade. Morreremos. O que seria mais inumano do que se perceber vítima de um ritual para a morte? Fica uma pergunta. Bom, a guerra tem suas inumanidades e vimos como elas podem mudar a forma de ser e perceber o mundo. E ela faz isso através dessas qualidades que foram descritas até aqui. Podemos ver tais inumanidades, como elas emergem através dos eventos e fomos enxergando através, psicologizando o horror, buscando compreensão de qual é o estado marcial da alma e do que ela é capaz. Agora a gente precisa entender o que é que o Hillman quer falar sobre inumanidade. Esse evento, né, psíquico, essa qualidade do evento psíquico, que remete para a gente a comportamentos reprováveis, né, aquilo que um humano não deveria ser, né, a inumanidade, aquilo que o humano não deveria ser, é um jeito de entender. Mas tem mais coisa a partir disso. A inumanidade se refere às experiências que estão para além e simultaneamente por baixo da experiência humana. São os mitos por detrás das nossas bagunças, como diria James Hillman. E esses mitos são as pessoais autônomas forças que regem o mundo, ou as forças arquetípicas que estruturam a vida. Neste caso, a origem da guerra estaria além do controle humano, e ela se imporia com incontrolável autonomia como um Deus, que constrói uma experiência de realidade e exerce um domínio sobre nós. Essas forças arquetípicas estão na base do pensamento grego, onde o humano era impensável sem sua relação com os deuses. No imaginário grego, o que nos define como humanos é a nossa qualidade de mortalidade. Somos finitos, vamos morrer e devemos morrer. E a morte é essa conscientização, né, que é o colapso do soldado, que o colapso do soldado em guerra traz, que é a certeza da nossa natureza. Ignorar a nossa natureza, sem seu background desumano, seria equivalente a uma psicologia do eu, ao invés de uma psicologia onde o eu é inalienável e dependente de diversas outras forças. Será que a guerra existe para a gente recuperar a consciência desse dado básico da nossa natureza? E em contraste estão os deuses, que se diferenciam de nós por sua imortalidade. Inumanidade, então, significa aquilo que é dos deuses. Esses poderes perenes que se apresentam a nós através da guerra, por sua incontrolável autonomia, são o que torna a guerra um mistério, coercitivo e um impessoal fenômeno. Qual uma guerra estoura em excitada violência, presenciamos a incursão de algo divino na esfera humana, a presença dos deuses da guerra. Ares Marte está entre nós, e como disse Etéocles, essa constelação desse aspecto psíquico se apazigua com sangue humano, vertendo na terra escura. Na guerra, tais forças em ação
presentes com seu impulso à brutalidade, insensibilidade em seu direito divino de reinar. E se quisermos compreender a guerra, temos que admitir que estamos de frente a um fenômeno que transcende a experiência humana. E, novamente, para seguir o conselho do Hillman, vamos se manter no campo de batalha. Então, a gente não vai falar aqui, por exemplo, dos aspectos herméticos da imaginação da guerra, que é uma imaginação de guerra invisível, instantânea, como as fake news, de suborno, de invasão de hackers, ou da doutrinação política de Atena, com seus planejamentos a longo prazo e cálculos políticos. E vamos deixar de fora também o mais ameaçador dos estilos, o solar apolíneo, aquele que atira de longe, armas longe do fronte, em contraste com Marte, que é um deus imaginado fora da polis, onde a guerra é levada para fora da cidade, e Apolo, sendo alguém que atira de longe, acaba trazendo perigo para dentro da cidade. Mísseis atirados entre cidades, e não num campo de batalha, gerando a morte de civis. E a ameaça nuclear que ele representa, que equivale à luz de centenas de sóis. Dentre essas inumanidades, vamos falar da que se aposta dos soldados junto ao solo, no combate, os deuses da guerra, Ares Marte. E foi assim que a imaginação cultural greco-romana personificou esses poderes transcendentes que emergem e criam as experiências que viemos imaginando juntos hoje. Homicida, destruidor, matador, fatal para os mortais, sobrenaturalmente poderoso, brutal, fanático, corajoso, audacioso, feroz, força de vida, fúria pela batalha. Esses são os epítetos de Ares. Eles particularizam qual o lugar e qual a especificidade desta imagem arquetípica chamada Deus da Guerra. Apesar de seus adjetivos serem reprováveis aos olhos da nossa sociedade, o imaginário cultural grego, psicologicamente sofisticado, nos diz que a violência ou brutalidade não o torna menos divino. Ao contrário, ele nos ensina que a violência de Ares é sagrada e é ritualizada no campo de batalha. Uma espécie de violência sagrada. Quando esse estado anímico, né, se aposta, se possui, constela no campo de batalha, em um soldado, ele se sente como se estivesse vivendo algo maior que si mesmo. Como o Vicente trouxe, se sente vivo, né? Maior que as explicações sociais e econômicas para a guerra. O soldado, quando constelado, torna-se um homicida feroz, audacioso, fanático pela batalha, pela qual vive com fúria, matador e destruidor de cidades e da vida. Assim, agem assim quando possuídos por um delírio de violência. Para a gente conseguir observar esse delírio de violência, eu vou trazer duas coisas. Alguns relatos de soldados que o Hillman traz no livro e vou emparelhar com alguns trechos da tragédia do Ésquilo, onde o mensageiro descreve quais são os inimigos, né? Como são os soldados, os guerreiros que vão fazer a invasão, para a gente perceber algumas coisas. Então, o Hillman vai trazer um relato de um soldado que ele dizia assim: eu me sentia como um deus, seu poder fluía em mim, qualquer um poderia me acertar, me matar, mas eu era intocável. E o mensageiro, na tragédia, vai contar sobre um guerreiro que se aproxima. Com as rédeas, ele rodopia os corcéis relinchantes, querendo coicear a porta. Os bocais plenamente assoviam um canto bárbaro e resfolegante. A aparência de seu escudo, que ele porta um escudo com uma insígnia, não é modesta. É um guerreiro com uma escada que galga a torre inimiga para superá-la. E ele também vocifera palavras que nem mesmo Ares o derrubaria daquela torre.
também se sentia intocável. Outro relato de soldado que o Hillman traz esse relato é muito interessante. Eu estava fervendo com uma raiva insana que se apossou de mim e de todos os outros de maneira incompreensível. Um desejo opressivo de matar deu aos meus pés asas. Um desejo monstruoso por aniquilação, que tomou o campo de batalha. Maneira incompreensível, desejo opressivo, desejo monstruoso por aniquilação, possuiu o batalhão inteiro, a ponto de dar asas aos pés. Isso poderia estar numa tragédia antiga. E o que uma tragédia antiga diz pra gente? Ele diz que os comandantes impetuosos, degolando um touro sobre o escudo negro e tocando com as mãos o sangue desse touro, juraram por Ares, Ênio e pelo sanguinário Phobos isto: ou transformar Tebas em ruína, devastando a cidade dos cadimeus pela força, ou manchar essa terra com o sangue de seus corpos. Pois um ânimo de ferro, sobressaltando pela bravura, bufava como leões faiscando Ares pelos olhos. Munidos de todas as armas, levantando poeira, os argivos se aproximam e uma espuma branca, de baba, expelida dos pulmões dos corcéis, toma o campo. Essa descrição é muito interessante. Um ânimo de ferro, sobressaltado pela bravura, bufava como leões faiscando Ares pelos olhos. É uma imagem muito interessante de como fica o ânimo de um guerreiro pré-batalha, quando ele é constelado por essa força. Essas passagens, né, elas mostram uma profunda semelhança. São experiências arquetípicas, impessoais, atemporais, os padrões e dinâmicas que regem o cosmos. A vontade de ferro de Ares, o deus rubro do combate corpo a corpo, se manifesta nos atos de guerra. Ares não está sobrepairando a guerra ou atrás da guerra. Ele é a própria ação na guerra. Ele é o próprio movimento da guerra. Todos os movimentos e ações feitas por um soldado em batalha são a manifestação de Ares. E ao apresentar-se nas ações da guerra, dá para perceber o porquê esse Deus não demanda templos, não possui ritos e mistérios. Os seus ritos e mistérios são a própria guerra. E assim ela se torna um empreendimento espiritual. O que acredito que Hillman quer nos ensinar aqui é que os soldados são como bacantes e a guerra é o seu teatros. Assim como as bacantes estão báquicas, os soldados estão em delírio de violência. Então, assim, o Hillman intuiu que, para a gente pensar bem esse ritual de morticínio, que oferece soldados como vítimas sacrificiais, temos que ter em mente de que há uma ligação profunda entre Ares, o cruel partilhador de bens, e a terra. Podemos imaginar que a terra cobra um preço, um ritual de sangue para ser conquistada. Também a guerra é atrelada à terra, tanto que a chamamos as guerras, muitas vezes, pelos seus nomes geográficos. Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Ucrânia, Peloponeso. O nome do território é o que dá nome à guerra. Dividindo a herança de um povo e gerando novas heranças, através das libações de sangue que a terra acolhe. O sangue que verte na terra escura, será que o sangue que verte na terra escura é uma oferenda de Ares à mãe, uma divindade terrestre? Ou seria Ares a manifestação da vontade da terra de ser consagrada? Como disse Hillman, a terra é onde a alma de um povo vive. Será que as mortes fazem parte desse processo de ancestralizar a terra? Sagrar aquele chão a algum povo? Afinal, se você não mostrar sua devoção à terra, você sempre será um refugiado, filho de outra mãe terra. Nunca isso vai virar uma terra na qual você é filiado. Ao depositar um povo no chão, algo da sua alma pode ir se tornando parte desse solo, e logo a sua alma é filiada à mãe terra daquele lugar, aquele território.
Quem sabe a Terra demande de Ares, que Ares mostre para a gente de que ela não pode ser conquistada, não pertence a ninguém. E toda essa luta e os danos que a gente descreveu no começo da palestra, né, a deixou zangada e vingativa. Será que devemos algo à guerra? Sim. Devemos aprendê-la a deixá-la em paz. Em vésperas de colapso climático, uma perigosa guerra se agita no leste europeu. Isso não pode ser mera coincidência. E, por fim, ao reconhecer a inumana necessidade da alma em produzir guerra, batalhas violentas e mortos no fundo mítico, como incursões arquetípicas, percebemos que esses autônomos padrões universais estão sempre presentes e, para melhor vivê-los e sermos vividos por eles, precisamos imaginá-los nesses termos. E como uma boa psicoterapia, contamos que isso seja o suficiente. E se não for, que a gente aprenda a morrer no altar certo e seguir o conselho de Etéocles, frente à inevitabilidade da guerra. E mesmo que a gente conheça os mortos e os feridos, não nos lançar as lamentações, pois o frenesi da guerra só deixará de nos obcecar quando o sangue humano for derramado. É isso que eu tenho para hoje. Excepcional, Diogo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Aprender a morrer no altar certo. Quantas vidas para aprender a morrer no altar certo, né? Excepcional. Excepcional. Acho que as duas falas se complementam, a tua e a do Vicente, e se potencializam uma à outra, né? A normalidade da guerra e a guerra trazendo esse aspecto inumano que relativiza o eu, né? Interessante essa ideia também. A guerra ela é uma ferida narcísica também sobre essa nossa própria vaidade egóica de uma espécie de autocentramento, de controle, enfim. Ótimo. Pessoal, vamos lá. Aberto para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, bota o nome no chat. Eu chamo e a pessoa levanta uma questão. Tá? Sônia, opa! Tudo bom, Sônia? Bom dia e tome a palavra. Bom dia, gente. Muito bacana mesmo, obrigada aí pelas falas de vocês. Eu fiquei em dúvida numa coisa, não sei se vocês podem responder para mim, que é o seguinte: quando vocês falam, para os dois, né? Quando vocês falam da guerra e paz, eu penso na Afrodite e Ares, né? E aí, quando vocês falam que a guerra lá para trás, eu acho que foi acho que foi a primeira palestra que falou, Vicente. que o Vicente, que a paz seria uma negação da guerra, né? Eu achei muito legal aquela definição, tudo. Só que para mim ficou uma dúvida que é o seguinte: quando você fala de guerra e deuses, por que você não fala de paz e deuses? Porque parece que tem um nível aí que é mais humano, né? Essa negação no sentido desses exemplos que vocês deram, de que a pessoa que volta da guerra está traumatizada, a guerra está desolada, que não existe paz, que existe mais um nível de repressão. Me parece isso mais pessoal do que divino. Será que vocês poderiam esclarecer isso para mim? Obrigada. Tá, eu não sei se eu consegui entender muito bem, mas eu vou responder. Eu repito, às vezes eu penso muito rápido. É o seguinte: Por favor. quando você está falando de guerra, citando Hillman, você tá resgatando o pertencimento do mito, né? No sentido assim, que a guerra é uma coisa arquetípica e tal. Eu não sei se eu entendi que a paz, ela pertence também a esse mesmo nível.
a paz parece que do jeito que foi apresentado, me parece mais no nível de defesas. Uhum. Sim, tá. Eu acho que o Hillman, ele apresenta dessa maneira, nesse texto, porque a ideia dele é nos apresentar a fenomenologia da imaginação da guerra. E numa perspectiva marciana ou ariana, a paz se apresenta como negação. Não que não existam outros deuses e outras perspectivas arquetípicas pelos quais a gente possa recorrer para falar de paz. Mas nesse texto em específico, né, a ideia é justamente apresentar aonde se insere essa fantasia de paz a partir de uma perspectiva ariana, marciana. E nessa perspectiva, a paz é uma negação. É uma tentativa de produzir uma ausência de. Né? E aí o Hillman vai falar que não, né? Que dentro da guerra, dentro dessa perspectiva de guerra, o nosso estado de alma é sempre a guerra. Né? E a paz seria meramente um intervalo entre dois momentos em que esse estado está mais constelado. Né? E parece que a paz, ela traz a guerra em outro nível, né? Pelo que você falou ali, a paz não é uma paz, ela é uma guerra que ela existe aí num plano menos literal e muito mais no plano das patologias, assim, né? Quando você falou dos fantasmas e tal, da guerra que volta no soldado que retornou, né? Porque um soldado, né, que é regido por uma perspectiva de Ares e tenta viver em tempos de paz como se o tempo de paz fosse o seu normal, vai produzir um retorno da guerra de maneira sintomática. Esse retorno sintomático se dá na expressão do estresse pós-traumático. Né? Então, ele inverte a ideia. Né? Então, e aí ele está dizendo, né, que o soldado, uma vez contaminado pelo ambiente mórbido de uma guerra, né, e a sua alma não retorna mais ao normal, digamos assim, né? Eternamente ele estará regido ou pelo menos transpassado por Ares. Né? E aí, nesses momentos, se há uma negação dessa regência, porque vive-se em tempos de paz, a guerra vai retornar de forma sintomática, de maneira sombria. Né? Acho que a pergunta da Sônia sobre o transtorno, né, que eu trouxe ali, o shock e tal, acho que o que o Hillman tenta trazer junto é que a guerra está muito próxima de um culto aos mortos, assim, né, faz parte de levar a pessoa a conseguir contemplar essa verdade última, né. Então, ele coloca que as manifestações, a descrição daquela manifestação dos sintomas, né, tem muito menos a ver com uma dificuldade de voltar ao normal e muito mais com você passou por uma experiência marcante, indelével para a alma, que é observar a própria finitude, se reconscientizar, quem sabe, da tua natureza, da tua mortalidade, né? Como se você estivesse de frente para um Deus, de fato, e aí, depois disso, alguma coisa nunca mais volta a ser a mesma, assim. Então, acho que dentro da dialética do própria manifestação arquetípica, né, elas se complementam nesse movimento e não se excluem, né? Acho que tanto o estresse pós-traumático quanto a paz, elas estariam dentro da ideia de guerra, nunca fora, né? Então, acho que a ideia de a gente achar que a pessoa voltou, então ela não está mais em guerra, e o sintoma mostra o contrário, que ela ainda está em guerra, que o cara ainda acorda de madrugada, que ele ainda dorme no chão, que ele ainda, né? Não, a guerra não acabou, isso é uma ilusão social e tal, a guerra não parou de acontecer só porque os soldados voltaram, né? Então, acho que dentro da paz e o transtorno, eles não estão fora da manifestação da guerra, eles ainda são parte da guerra, né? Isso é muito louco, né? Porque a paz ainda é a guerra.
Estamos na mesma regência ainda, não estamos fora dela, né? E só um Obrigada. breve comentário. Obrigada, gente. Também, que me ocorreu agora, né? E não é o objetivo do texto do Hillman, mas não que não existam outros deuses também presentes na guerra. Eu me lembrei de para quem assistiu Game of Thrones, um dos últimos episódios da última temporada, antes da batalha contra os mortos, é um episódio inteiro, é 1 hora de episódio, com o pessoal que vai para a guerra, reunidos em torno de uma lareira, bebendo, conversando e, ao final do episódio, cantando para que no dia seguinte eles fossem para a guerra, né? Eu acho, apesar do final trágico que essa série teve, é um episódio muito bonito. É um episódio que nos insere, nos coloca para dentro de uma outra perspectiva, que, no meu entendimento, seria uma perspectiva de Hestia, né, presente naquele momento que antecede, aí sim, a batalha, onde Ares seria o regente. Né? Uhum. Então, só me lembrei dessa cena aqui e quis comentar. Uhum. Obrigada. Obrigado, Sônia. Ana Rita, tem uma pergunta sua, você quer que eu leia ou você faz? Ana Rita, está aí? Bom, vou ler, tá? Vicente e Diogo. A paz parece ser apenas uma guerra não legitimada? Oi, Ana, quer fazer a pergunta e desenvolver um pouco mais ou tudo bem? Vocês estão vendo ela aí, gente? Ah, tá. Bom, então vamos um pouco pela pergunta dela. A paz parece ser apenas uma guerra não legitimada? Pois é. Vamos para os dois, Vicente e Diogo? Tá? Pensando. Eu estou pensando também, estava esperando o Diogo começar. Pensando no legitimado por quem, né? Boa pergunta. Quem sabe não para o General Patton, né? Como o Vicente trouxe, né? Ele precisa de inimigos, ele precisa uma guerra para ele em tempos de paz, não seria legítimo, né? O legítimo para ele estaria em campo de batalha, né? Algo assim. Por nós. Quem sabe sim. Isso não é legitimado por nós, na sociedade civil, ou a gente dentro do nosso campo de humanidade, assim, né? E, assim, eu acho que isso, a ideia de paz, ela me parece, mesmo em tempos de suposta paz, uma defesa egóica contra os horrores de uma guerra constante, não a guerra do campo de batalha literal, né? Mas de uma guerra constante que, vamos pensar no Brasil, né? Que o Brasil vive, né? A favela está sempre em guerra, né? As comunidades estão sempre em guerra. O Rio de Janeiro hoje, se eu não me engano, 95%, 98% de todos os bairros do Rio de Janeiro são comandados ou por milícia ou por tráfico. Os únicos 2 bairros do Rio de Janeiro que não são comandados por milícia e tráfico é Copacabana e Ipanema-Leblon. Só. Então, assim, isso não é guerra, né? E vive-se uma suposta fantasia de paz, né? Então, eu acho que a própria ideia de paz, ela é uma fantasia, uma defesa egóica cooptada pela ideologia dominante. Porque não há paz. Não há paz. Pelo menos eu entendo dessa forma. É muito bom. Gostei. Diogo, complementa ou vamos adiante? Não, gostei, achei ótimo. Isso aí. Vicente, teve um documentário de muitos anos atrás, Notícias de uma Guerra Particular, do Walter Salles, falando sobre questões do tráfico nas comunidades do Rio, e tinha um
secretário de Segurança Pública aqui no Rio, chamado Hélio Luz. Recomendo que vocês vejam Notícias de uma Guerra Particular. Ele dizia exatamente isso, olha, é que nós aqui, Zona Sul, nós a nossa sorte é que é que o pessoal da favela não sabe que eles estão em guerra. E se eles souberem, eles descem. E se eles descerem, vai ser o caos. A nossa sorte é que eles não sabem. É muito curiosa essa ideia, porque vai de acordo com o que você está falando, né? Uma espécie de um acordo tácito, implícito, sintomático, pacífico, de acreditar que a paz é um arranjo político necessário, uma crença imaginária para que a gente possa sobreviver ou ir adiante. Tá? Deixa eu levantar uma questão para vocês dois. Bom, gente, perguntas, tá? Por favor, bota o nome aqui. Se a gente pensar... Está pensando na questão do soldado, né? Eu queria pegar a figura do soldado, mas também do soldado do cotidiano. Nós todos, né? Numa certa dimensão trágica da vida, onde a guerra é um elemento pertencente e pertinente. Como não... Uma vez que nós, soldados, somos capturados por esse arquétipo da guerra, né? Tomados por ele, e aí o que vocês estão dizendo é que quando você entra nesse estado, é muito difícil de sair dele. A minha pergunta faria exatamente nesse sentido. Como não, na falta de uma formulação melhor, haveria estratégias de não se deixar ser inteiramente tomado por essa possessão marcial? Quer dizer, haveria antídotos contra essa possessão ou não? Uma vez que nós somos tomados por ela, o que nos resta é esperá-la, que ela nos abandone, né? Esperar que elas nos abandone. Quer dizer, como se não houvesse nenhum livre-arbítrio nosso em relação a isso. Não sei, estou pensando aqui um pouco. Um soldado que volta da guerra, ele está, para usar uma expressão tua, Vicente, ou do Diogo, não me lembro, indelevelmente marcado por isso. Esse será o seu destino trágico até o fim dos seus dias, estar em condições de guerra. Como é que é? Pois. Eu posso começar nessa. No capítulo 1, o Hillman ele tece 2 parágrafos sobre isso. Eu não trouxe, porque, enfim, já ficou extenso demais. Mas ele fala que o soldado, ele precisa... Que a guerra, ou melhor, a volta da guerra é um retorno do inferno. E que ao retornar do inferno, é preciso ele até usa o termo em francês, né, um rite de sortie, um rito de saída, que deve durar o mesmo tempo, com a mesma intensidade do seu treinamento nos campos de treinamento. Então, me parece que... E aí ele não desenvolve muito, ele faz apenas esse comentário, né, mas pensando na ideia do ritual, e do ritual como aquilo que justamente faz as devidas reverências aos deuses, me parece que o ritual, seja um tipo de... Né, o ritual de entrada de guerra é o treinamento militar, né, a reunião dos soldados, né, a passagem da estratégia, né, pelo general e tal. Né? Então, pensar em rituais de saída, auxiliados, talvez, até por psicólogos, por outros profissionais, né, e que esse ritual leve o tempo necessário para que outros deuses possam se fazer presentes além de Ares, eu acho que pode ser uma saída interessante. Agora, o modelo de tais rituais eu não saberia dizer. Né? Uhum. Mas que essa coisa não será tão espontânea assim. Não. Tá. Eu acho que tem que ter uma intervenção se faz necessária. Né? Ok. Eu acho que para o livro do Hillman, esses 2 capítulos, eles meio que puxam isso, né? E a gente vê isso no noticiário também, que a guerra é colocada como uma coisa muito ruim acontecendo. E quando ele diz que é normal, né? E a gente
coloca no segundo capítulo, de que ela só não é normal, como ela é divina, ela é sagrada, ela tem Ares é um olímpico, ele tem o direito de ser divino, isso é divino de algum jeito, a gente já começa a trazer algo que não é feito, que é imaginar a guerra com simpatia mesmo. Eu acho que esse é um ponto. Como qualquer sintoma, qualquer possessão clínica, né? A gente é convidado a fazer uma incursão nesse terreno, a levantar as imagens, a se relacionar com elas, isso dá, às vezes, algum respiro frente à possessão, né? Então, o que ele acusa ali dizendo, gente, guerra é normal, assim, tipo, aconteceu uma guerra agora na Ucrânia, todo mundo ficou muito agitado com tudo isso, vendo, preocupado, só se falava disso na sessão, não se falava mais do clima, aqui em Curitiba a gente tem uma lista do clima que muda muito o clima, e daí só falava de guerra e tal no começo, então, como se o pessoal ficasse meio atônito, meu Deus, como pode ainda estar existindo guerra? Acho que isso é uma condição de negação, assim, de repressão, que faz com que a possessão seja tão forte, né? Então, conseguir transitar nesse jeito imoral que o psicólogo faz, né? Amoral, melhor que imoral, de conseguir imaginar esse cenário, de conseguir compreender a necessidade deles, eu acho que pode ser uma bela uma defesa, não é uma defesa, mas estratégia para não ser tão alvo ou tão cegamente conduzido por os inimigos imaginários, né? Pela necessidade de trucidar e destruir, como o Patton diz no começo, de arrancar as tripas desse meu inimigo a todo custo, né? Entrar numa batalha dessa. Eu acho que a própria tentativa do livro, como uma crítica cultural, assim, é tentar dar um antídoto para uma sociedade mesmo. Assim. Uhum. Perfeito, perfeito. Marilene, você colocou uma citação, quer falar algo? Marilene está aí? Joel, quer comentar alguma coisa, Joel? De Vitória? E aí, Marcos, e aí, moçada, parabéns aí pelas palestras. Eu entendi também que, por exemplo, essa questão da Ucrânia, né, mexeu com os nervos de muita gente também, porque a gente sabe que não precisa de muita coisa para uma situação, uma guerra como essa, descambar para uma terceira guerra mundial, se é que essa guerra já não começou, não é? Mas, assim, eu adicionaria a isso, a essa questão mexe muito com o imaginário das pessoas também, não é? Então, assim, eu gostei muito dessa colocação aí a respeito a guerra regida por Ares e por Marte, não é? E dessa questão da paz como um estado de negação, não é? Porque, por exemplo, eu fiquei, né, quando o Marcos falou sobre o Rio, quando vocês falaram sobre o Rio de Janeiro, Vitória não está muito longe disso, não. Porque, por exemplo, uma ilha de 82 quilômetros quadrados, mas é comum a gente escutar rajadas de metralhadoras à noite ou de madrugada, isso é comum, de soldados do tráfico, e tipo assim, de vez em quando o morro desce, entende? De vez em quando, duas ou três avenidas principais ou arteriais em Vitória são fechadas porque o morro desce, não é? Então, e eu vejo isso também como uma característica da ausência do Estado, né? A ausência do Estado gera isso também, né? Foi o que me ocorreu, assim, não cheguei a fazer nenhuma reflexão mais profunda a respeito, mas foi o que me ocorreu no momento. Legal, legal. Valeu, Joel. Obrigado. Obrigado. E assim, só um comentário sobre isso, né? Quando
Então, a gente pode concordar que existem guerras constantes, mas que elas não aparecem a todo momento, em todo lugar. Existe uma parcela da sociedade que se acredita imune a esses conflitos. Aí, quando o morro desce, esse conflito vem à tona, né? Esse conflito apenas se mostra, se apresenta algo que já estava ali, né? E aí, qual é a resposta que o Estado dá? É polícia e exército na rua, né? Uhum. Então, mas isso é o Bolsonaro que faz, o Temer que faz. Não. Quem assinou a lei antiterrorismo no Brasil foi a Dilma. Isso é uma coisa que eu não engulo até hoje, eu não me conformo com isso. Quem assinou a porra da lei antiterrorismo que criminaliza movimento social foi a guerrilheira. Porra, gente, é foda, né? É foda. Então, assim, são algumas contradições que a gente tem que estar atento e que a gente tem que politizar o debate. Né? Enfim, desculpa me exaltar aqui, mas eu fico de cara com isso. Eu queria falar também que quando o morro desce, ou quando a guerra urbana acontece, né, os conflitos dentro da polis, né, isso é diferente de como se imagina Marte. Né? Marte ele é imaginado fora da polis. A guerra é levada para longe da cidade, né? Então fica, sei lá, um convite para a gente tentar imaginar qual é a regência de uma guerra urbana, assim, sabe? Porque essa guerra, ela não tem as características de vamos ali fora resolver isso, sabe? E fora da polis, é dentro da polis, né? E quando o Hillman traz o Apollo, como esse que atira a distância, né? Que leva perigo para dentro da polis, eu fico pensando onde estamos quando essas guerras urbanas acontecem, né? Quando esses conflitos constantes estão, né? Perfeito, perfeito. Matheus, quer fazer a pergunta ou quer que eu leia? Sempre acho que as pessoas podiam ler. Tem uma coisa da voz aí que eu acho que é interessante. Pode ler ou pode falar ou quer que eu leia, Matheus? Fala, Marcos. Bom dia. Tudo bem? Bom, E aí, tudo bom? obrigado aí pelo momento de vocês aí, a possibilidade de estar compartilhando o tema, super válido, mais do que relevante, super urgente aí com tudo que a gente vem vivendo nacionalmente e internacionalmente. Bom, eu levantei essa questão, né, porque por associação, assim, de alguma forma, Marcos, eu lembro de um evento que eu participei com você um tempo atrás, no início da pandemia, creio eu que a gente ainda estava em 2020, sobre as próprias intercorrências ali do momento da pandemia, algumas questões sobre o luto, e onde diretamente você trouxe essa questão assim, né, de que imagem psíquica a gente conseguiria alcançar ao formular ante o conflito ou a proeminência de uma série de questões a serem elaboradas. E agora, né, por conta desse contingente, questões mais ativas frente ao próprio conflito, esse estado posterior de estresse, trauma, eu fiquei, né, a minha associação girou um pouco em torno disso. Se a gente seria capaz de, não com a guerra literal, mas esse ritual, né, como o Vicente fala um pouco, ele poderia sinalizar ou realmente instituir assim, a possibilidade de uma nova imagem psíquica depois do que a gente acaba vivendo com a guerra. E aí, soldados? Eu acredito que esse é o caminho mesmo, né? E assim, a clínica, ou melhor, né? O consultório, ele permite com que esse trabalho seja realizado a nível individual. O nosso desafio é pensar numa clínica ampliada, né? Como fazer esse trabalho a nível coletivo. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Mas sim, concordo totalmente que o caminho seria por aí mesmo. Diogo? Eu não sei se vai responder, mas o que eu lembrei, né? Eu lembrei que na cosmogonia, Ares, ele é irmão de Hebe e Lítia. E Hebe é a juventude, né? E Lítia é o parto, né? Então tinha alguma coisa de que a guerra agita os jovens e promove a renovação pelo parto. Né? Acho que tem alguma coisa de avanço, de renovação, de regeneração que acontece. Então penso que na volta da guerra deveriam haver renovações, novas imagens, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Pensei nisso, assim. Não sei se responde, se eu divaguei demais no meio da pergunta.
Tudo bem, Matheus? Sim, na verdade, acho que não foi uma interrogação diretamente assim também, mas para tentar ampliar um pouco essa ideia mesmo. Uhum. E se faz acho que isso que o Diogo trouxe é importantíssimo, né? Se faz necessário a criação de novas imagens. Isso. Porque o retorno a uma condição antiga, ele é insuportável para o soldado que retorna, né? Ele não vai conseguir sentar na mesa de jantar com sua família normalmente como ele fazia antes da guerra, né? Isso não vai ser possível. Eu lembrei de um filme bem interessante que a Arlete comentou, do Sniper Americano, e tem um outro filme que eu estou tentando lembrar o nome, eu acho que é Dois Irmãos o nome, é um filme com a Natalie Portman, e eu não lembro o ator, mas é de um soldado que ele vai para a guerra, ele é capturado, ele fica anos capturado, a mulher ela tem um envolvimento com o irmão dele, e quando ele retorna, ele vive esse conflito do retorno da guerra, ele começa a perceber que tem esse envolvimento, e o conflito ali vai ficando muito evidente. Eu vou procurar que eu coloco no chat qual que é o nome. Eu fiquei pensando assim também, nessa coisa de geração de novas imagens, de um comentário que uma vez eu li, de que toda a cosmogonia grega ela é feita através de batalhas, né? É titanomáquia, gigantomáquia, são lutas, são conflitos. Zeus Deus é o portador da vitória, mas também ele é muito belicoso. Tem um filho chamado Guerra, né? E o comentário dizia assim, que é através da guerra que cada qual manifesta o seu valor e ocupa o seu lugar no mundo, como se a guerra fosse uma força individuatória, que promove que cada um se particularize e assuma o seu lugar, mostre o que veio, expresse a sua qualidade, expresse qual é o seu daimon ali no meio. Então, acho que em algum ponto, nesse retorno, né, nessa criação de novas imagens, a guerra é uma força de criação de novas imagens. A cada nova guerra na cosmogonia, o cosmo grego vai tomando outras formas, vão surgindo outras vidas, e cada qual vai assumindo o seu lugar. Então, acho muito interessante como numa batalha, a gente é levado a mostrar quem somos e assumir esses lugares e particularizar a nossa própria experiência, né? Na individuação enquanto particularização, criação de singularidade, né? Então, a guerra, os que voltam da guerra, os que experimentam a guerra, as guerras que acontecem, elas são um potencial de geração de novas imagens, de construção de particularidades, e de que cada um se defina um pouco mais, né? Se compreenda, se particularize um pouco mais nas suas qualidades. Então. Legal. Essa é uma boa ideia, né, Diogo? Como cada um de nós singulariza o universal da experiência, né? É bem isso. É uma experiência universal, arquetípica, no sentido propriamente dito. Mas como cada um de nós particulariza, singulariza essa experiência, né? Acho que essa é uma boa ideia. Legal, legal. Pessoal, última pergunta, tá? Para a gente fazer um intervalo. Arlete, você fez Arlete é a nossa cinéfila, um acervo de filmes na cabeça impressionante. Você fez a referência ao filme. Arlete, comenta com a gente. Olha, se vocês lembrarem do filme, na primeira parte, o personagem vai se aclimatando à posição que ele tem, né? Inclusive, tem uma cena bastante icônica que ele tem que atirar numa criança, né? Porque ele é um atirador de elite, ele fica posicionado. E nessa ele tem uma certa dúvida, onde fica uma certa humanidade daquele personagem, né? Onde ele pensa, tomara que ele não faça isso, tomara que ele não faça isso, enfim, a criança não faz, mas aparece depois uma outra moça e ele atira em seguida. E ele passa a ser um dos principais atiradores, né, de elite dos Estados Unidos. Aí, na volta para casa, ele fica completamente desorientado, ele não consegue estar em casa, né? Não consegue estar com a mulher, não consegue estar com os filhos, né? E, por acaso, eu fui procurar aqui, na sinopse do filme, e ela termina dizendo assim, quando Kai finalmente volta para casa, ele descobre que não tem como deixar a guerra para trás. A arte imitando a vida, né? Tá bom. Os malucos somos nós que achamos que vivemos em paz, né?